E isso, portanto, isso leva-nos um bocadinho ao tema da nossa conversa hoje. Portanto, começando pelo ser, porque só depois de nós sermos e sabermos quem somos é que vamos conseguir depois chegar e vender, não é? Que é um bocadinho Certo. este também o tema do teu livro, que é o livro que tu publicaste recentemente, e que vem ali com várias teorias e exemplos práticos e com quase que estratégias objetivas para que as pessoas depois possam também entender como é que depois, usando as suas próprias características, acabem por chegar e vender melhor, não é? Um bocadinho o que quer que seja. Certo. Ah, ele começa logo por ser um livro diferente, não é? Uhum, Porque eu acho que o ser diferente, ou termos alguma sensação que seja diferenciadora, única, que capta a atenção e o interesse, não é? uhum, Já cria algum tipo de impacto, porque nos provoca, não é, uma situação de top of mind, não é? Ou pelo menos um cocktail emocional que faz com uhum. que queiramos saber mais. E ele começa mesmo com vender a fazer diferente, não é? Depois entra em situações que tu gostas muito também, da parte toda de. Pá, eu chamo-lhe quase um mapa, não é? Um mapa que é de Uhum, mentalidade, atitude, não é? A componente toda de processos, uhum, a parte toda do contexto, do ambiente, por isso é que eu lhe chamo o mapa, não é? Porque certo. tem muito a ver com aquilo que tu fazes, com aquilo que tu dizes, não é? Eu tive numa apresentação também do teu livro, não é? Do Uhum, último livro, que é sim. Também estiveste na Mudamos pela FNAC, não Cultura. é? Também estiveste na FNAC. Certo, 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 certo. Comprei o teu Uhum. livro e estive lá naquela que foi espetacular e tiveste uma intervenção. Eu tenho na Não, clínica, o teu também. tinhas um professor convidado, pá, muito bom, que fez uma introdução e depois estiveste muito bem durante 30, 40 minutos. Eu Uhum. gostei muito de Obrigado. te ouvir. E depois temos uma coisa em comum, que é a componente toda do menos 300 antes de Cristo, não é? Uhum. Quando a coisa começou com Zenão, Séneca, Epicteto e Sim, Marco Aurélio, sim, um sim, conjunto sim, sim. de estoicos, não é? Que é essa ligação do estoicismo. E as vendas têm muito a ver isto. Tem muita ligação ao estoicismo, não é? Na componente toda de pá, foca-te naquilo que realmente controlas, não é? Dentro das esferas de influência que podes ter, que é o Uhum. controlas, o que influencias e aquilo que não controlas. Tudo aquilo que não controlas, epá, não te preocupes com isso, não é? Porque, ou melhor, podes até te preocupar, não é? Mas, Até mas, porque mas quando não tu é isso, tens não essa... é isso que vais Sim, conseguir sim. alterar. E tem a ver Até muito porque, com a isso. propósito disso que estás a dizer, quando tu tens este foco de que estás ancorado naquilo que tu controlas, e estás consciente disso, porque tu não consegues controlar aquilo que não tens consciência, por isso é que a consciência aumentada acaba sempre por facilitar uma noção real do que é que está realmente sob o teu controle e o que é que tens que aceitar. E nessa parte, quando tu estás a pôr o foco naquilo que controlas, isso acaba por também te dar mais segurança. E a segurança é algo que depois nós sentimos enquanto interlocutores na conversa com o outro, não é? Não, tanta segurança que tu transmites a ti próprio, não é? Eu não vou entrar aqui no. E tu sabes muito mais disso de psicologia comportamental do Não, que eu. Não vou entrar tudo, aqui no fake tudo it. está ligado, não é? Não vou entrar Uhum, aqui no fake it till you make it e não sei o quê, mas não vou entrar por aí. Mas o que eu te quero dizer é uhum, que também, em parte, tem uma explicação científica por trás, mas não vamos estar aqui a abordar isso. Mas o que eu te quero dizer é muito importante que há uma coisa que nas vendas, não é? Como em qualquer tipo de relação, que há uma coisa que se chama confiança, não é? O fator confiança. uhum, Pá, e esse fator confiança, tanto é para dentro como para fora. E essa uhum, energia, essa confiança, está muito relacionada com o quê? Porque eu acho que não se constrói confiança. Sou um bocado crítico nisso. Pá, e estudar uhum, também com muitas pessoas que trabalham nesta área e têm livros publicados nesta área. Pá, eu sou uma pessoa que estuda, não é? Portanto, eu uhum. acho que vendas é treino, vendas é muita investigação, vendas é ser detetive, vendas é. Pá, por isso é que, olha, sabes uma frase porreira que eu trouxe para hoje, que é, Ah, imagina, que eu já utilizei num artigo meu, e por acaso não está no livro, mas está num artigo meu que tem tudo a ver com o teu livro, que é mudamos pelo uhum. que fazemos, que é treinar, vende, mas vender, treina. Ora, Treinar, aí está. vende. Mas vender, treina. E eu queria Sim. passar essa parte da confiança que é, epá, tipo, a confiança não se constrói, não é? A Uhum, confiança é algo que, quando muito se transmite e no limite, merece. uhum, Mas é possível transferir confiança. E quando nós temos essa capacidade, pá, sendo numa ótica de processo de influência, não é? Uma uhum, autoridade, pá, um especialista, alguém que tenha algum tipo de reconhecimento por aquilo que a gente faz, o próprio livro, não é? Que eu tenho aqui, estou a mostrá-lo agora, tu não estás a ver, uhum, põe-te lá para cima também num conjunto de situações, uhum. tendo em atenção o transbordar dessa mesma experiência, pá, e essa confiança pode ser merecida numa ótica de autoridade e de reputação em função da tua especialidade, não Claro. é? Aliás, Mas eu esse queria que ponto, pegasses, Ivan, sim, desculpa interromper, eu sim. queria que pegasses muito nisto que eu disse. Tu tens muito para dizer sobre isto, que é uma frase minha, que é, tipo, treina para vender, mas vender treina, não é? Não, Portanto, eu foi a adorei. tua E era a frase. propósito disso. Sim, sim, treina para vender, mas vende para treinar, não é? Uhum.
É isso, não é? Portanto, treina para vender, mas vende para treinar. Não, imagina, tu para entretanto é prova, quer dizer, prova dura, eu costumo dizer, só vai a jogo quem treina. Não tem a ver com o desporto, também aprendi isso há muitos anos com um grande craque treinador na área do desporto, que eu acho que vendas é muito treino, e eu acho que 90 e tal por cento daquilo que nós entanto somos, e quase tudo é treinável. Não sei se tu concordas comigo ou não, mas quase tudo é passível de ser treinada. Pá, na boa direção, com alguém que entanto possa eventualmente... Para que as vendas e o treino é como desenvolver um músculo. Portanto, e se nós olharmos para as nossas competências como um músculo, qualquer um de nós, quando quer ganhar músculo num ginásio, tem que ir lá várias vezes, tem que aumentar a frequência, tem que aumentar a intensidade dos pesos, o número de repetições. Certo. E aqui é a mesma coisa. Portanto, o role-playing ou o treino geralmente é o que nos permite lidar com as nossas vulnerabilidades, e aí era a ponto que eu ia fazer um bocadinho com essa frase que estás a dizer, é que nós precisamos do treino para vender, no sentido em que tu tens que aceitar e assumir a importância do treino para enfrentares a tua vulnerabilidade. Mas depois tens que fazer as vendas, tens que estar nas situações, tens que estar no contexto de vida real para depois vender e conseguir desenvolver o treino. Ou seja, isto E esse mesmo no sentido em contexto que vai é nessa treinar. parte que E tu esse mesmo desenvolves a contexto vai resiliência. treinar. Sim. Sim, porque Opa, repara, tu é só bionímico, consegues não é? desenvolver Portanto, a resiliência de uma capacidade, tu tens que estar no terreno, tens que estar a enfrentar dentro do ringue, tens que estar a fazer efetivamente aquilo que tu andaste a treinar. Portanto, precisas dos dois lados, sempre. por isso é que eu brinquei um pouco com isso numa ótica de treino. Eu acho que tudo é na boa direção, não é? Sim, sim, claro. Portanto, eu tenho, e tu trabalhas nesta área, eu tenho alguns empresários, eu vou botar só isto, acho que é engraçado. Numa ótica de motivação, depois podemos estar aqui a falar de procrastinação, podemos falar de consistência, podemos falar de persistência, podemos falar de disciplina, não é? Porque eu acho que é muito, há muito aqui também disciplina, processos, há gestão emocional, pá, há atitude, há técnicas, há muita coisa, mas tem a ver muitas vezes também, numa ótica daquilo que entretanto estás efetivamente a fazer. Uma coisa é teres um caminho e treinares e, como disseste bem, ganhar músculo para converteres mais, não é? Porque vais converter mais, vais ter um conjunto de processos que à partida vão transformar mais nãos em sim, vão conseguir mais facilmente converter objeções, mas depois é na prática e no terreno que tu vais, entretanto, encontrar um conjunto de situações numa ótica até de aprendizagem, não é? Daquilo que tanto estás a fazer, musculares, não é? Que vai provocar a tua autoliderança. Então, um conjunto de situações que só pelo facto de estás no terreno, estás também a aprender, ou melhor, também estás a aprender. E eu acho que também, quando nós estamos também a ensinar, também aprendemos. Portanto, se não estás a ensinar... A melhor forma eficaz é realmente treinar ou exercer a atividade, porque é no exercício que nós desenvolvemos a capacidade que depois traz a competência ao longo do tempo. Tu conheces agora, quando aquela pirâmide do William, daquele psicólogo que é um bocado controverso, e ele explica bem isso, acho que é o William Glasser, se eu não estou enganado, que ele tem a pirâmide toda da aprendizagem, é que ele diz claramente, onde tens níveis maiores de aprendizagem é quando estás a ensinar outros. Sim. Não, é verdade, porque a melhor aprendizagem é sempre quando eu estou a tentar explicar, sim, é explicar o que eu estudei por palavras minhas. Quanto mais eu consigo passar para palavras, articulando de maneira diferente aquilo que eu li, aquilo que estudei, isso é quando eu consigo, de facto, fazer um processamento de interiorização desse conhecimento. E o conhecimento, quando passa a ser bem articulado, isso é quando nós conseguimos, de facto, tornar essa informação mais nossa. Ou seja, passamos a ter a arte de saber articular o conhecimento que vem da informação disponível. E é isso que nos traz a capacidade de nós conseguirmos ser autênticos. E quando eu sou autêntico, ou seja, quando eu ponho o treino ao serviço da minha competência, eu acabo por ter muito mais capacidade de crescer de dentro para fora, para que eu, na relação contigo, se estou a tentar convencer de uma ideia, a tentar vender um serviço, a tentar vender um produto, eu consiga transmiti-lo de uma forma em que, não estando preocupado contigo, no sentido do que é que estás a pensar de mim, mas eu estar autêntico a dizer o quanto isso pode beneficiar, porque eu estou a ser autêntico no meu interesse e na minha preocupação de chegar às tuas necessidades e não às minhas. Que é uma frase minha, que é, se tu fores genuinamente, é minha, não sei se é minha,
ou se alguém a disse antes, pelo menos eu dou-lhe uns toques diferentes. Ou tento ser original nesse sentido, que eu acho que nós não inventamos nada, quando muito podemos dar outro primo ou outra perspectiva em função do nosso mapa referencial. Eu uso muito essa... Uma recriação à tua maneira. Mas quando tu estás genuinamente interessado no outro, estás genuinamente interessado no outro, e o processo de vendas é sermos ajudadores, é ajudarmos alguém a tomar uma melhor decisão, em benefício de ambas as partes, mas focado na pessoa, no objeto, que é o cliente, é alguém que, alguém que nós vamos entregar valor e ele vai nos pagar, pode não ser numerário, não é? Pode não ser dinheiro, mas vai nos pagar alguma coisa numa ótica de transação, não é? De uma situação de um benefício-custo associado. Não é? Eu acho que quando estamos genuinamente interessados no outro, tornamos interessantes, não é? Em vez de nos tornarmos interesseiros, não é? Que é aquilo que muitas vezes está associado às vendas. E quando a outra pessoa sente, não é, do outro lado, não é? E é transmitir essa mesma confiança, no sentido de o estar a ajudar neste processo, pá, normalmente, esse caminho de compra com menos barreiras, com mais segurança, faz-se de uma forma mais facilitada. Eu digo-te mais, que é, se tu tiveres a capacidade, eu acho que a capacidade que nós temos de construir uma ligação com outra pessoa é até mais importante que a nossa capacidade, com as nossas competências ou com as próprias habilidades, não é? Eu acho que a capacidade de fazer ligação ao outro e o processo de influência, que eu trabalho, o livro próprio tem, tem toda a parte baseada também na ciência, na componente do processo de influência, tem neurobiologia também da decisão, tem uma componente também que tu sabes isso melhor do que eu, dopamina, serotonina, não é? Oxitocina, um conjunto de neurotransmissores que nos ajuda a perceber tudo isto numa ótica de benefício emocional, social, funcional. Traz muito isso. Eu acho que e quando nós somos bons a fazer esta parte toda, não é? Até chegarmos... Tu não me estás a ver, mas eu estou a mexer com as minhas mãos, não é? Estou a fazer um não verbal, consigo felizmente ver a ti. Tu tens um bocadinho mais de dificuldade a interpretar, porque só estás da minha comunicação, só estás a receber 20%, não é? Criativo. Eu consigo, como já te conheço, eu já consigo visualizar a tua expressão. Consegues ver como é que eu sou normalmente o tipo ativo no não verbal. E esta parte toda, quando é bem feita, estás a ver, eu brinco sempre com isto, claro que eu trabalho muito a negociação, com equipas, o fecho, é óbvio que sim. Só que, se tudo for mesmo muito bem feito, numa ótica do caminho de compra, o fecho e a negociação, ou a negociação e o fecho, em vez de terem um peso, que é quando normalmente as pessoas se afastam, de 40% no caminho de compra, passa a ser muito menor, conclusão, e passa a ser uma sequência e não uma situação quase de imposição, que é... Mas se eu juntar um bocadinho isto que estás a dizer com o próprio título do livro, não é? Portanto, quando é chegar e vender, estás a pôr uma âncora no próprio título, não é? Que depois explicas isso durante a obra, em que o chegar e vender significa que a âncora está do meu lado, ou seja, eu estou confiante e daquilo que sei, para que eu consiga depois expor e adaptar de acordo com as necessidades do interlocutor, do outro que está à minha frente. Porque ninguém compra o que não precisa, geralmente. Ou seja, nós geralmente a compra é tanto mais necessária quanto mais nós estamos em carência ou estamos a precisar de alguma coisa. Até a nossa escuta, em termos de funcionamento nos relacionamentos uns com os outros, a nossa capacidade de ouvir é tanto mais capaz ou estamos tanto mais atentos quanto mais nós estamos carentes ou em necessidade daquilo que estamos a ouvir. E, portanto, ninguém tem, quando não há uma necessidade, ou seja, quando aquilo que eu quero transmitir não vai de encontro às necessidades dos outros, nós somos muito mais ignorados. E depois fazemos uma coisa muito errada, e é isso que muitas vezes os vendedores ou os comerciais fazem, porque nós muitas vezes cruzamos áreas que têm aqui um bocado as mesmas populações, e o meu papel aqui é trabalhar muitas questões de autoconfiança, os aspectos ligados à capacidade de comunicação, à forma de colocar a âncora não naquilo que eu quero, mas sim nas necessidades do outro, o quanto nós conseguimos acrescentar à vida do outro com aquilo que nós queremos dizer, ou com aquilo que nós sabemos, ou com aquilo que temos, não é? E, portanto, quanto mais eu consigo perceber as tuas necessidades, mais, se calhar, eu consigo responder ao que tu precisas, porque eu estou a ouvir naquilo que tu precisas. Se eu posso dizer o que eu quero, se calhar tu não precisas e estás a olhar para o relógio à espera que eu acabe a conversa. Ivan, muitas vezes, isto é uma questão, é muito importante ver. Às vezes estamos com a mensagem certa para a pessoa errada e às vezes estamos com a mensagem errada para a pessoa certa. E eu depois no livro explico isso nos perfis de compra, com os cupidis, numa ótica de comitê de decisão, seja cliente final, pode ser um doente, paciente teu, não é?
Tu primeiro tens primeiro ver a necessidade de compra, a necessidade de alguma coisa, seja o que for. Pode ser uma necessidade até numa ótica quase, não vou dizer emocional, mas a necessidade normalmente tem uma lógica e tem uma razão, normalmente. E o desejo é uma manifestação de uma necessidade, não é? Pode haver desejo sem uma necessidade. E aí tens uma potencial frustração e tu tratas isso e sabes Sim. cuidar disso. Aí é quando a venda é fácil, porque se for uma venda para tapar uma frustração, quer dizer, isso é onde as pessoas fazem as compras compulsivas e já estamos no outro campeonato, não é? Não sei, não vou entrar por aí, que eu trabalho, sabes que eu trabalho muito mais a parte de B2B industrial e até complexa e de grandes empresas, pronto, com equipas é isso que eu faço. Portanto, não trabalho tanto a venda impulsiva ou emocional, mas eu vou dizer isso, mesmo no B2B mais complexo, a decisão, estás a ver, a decisão, ou melhor, a componente toda da necessidade é muito lógica, é muito racional, mas a decisão tem um fator muito emocional aqui à mistura. Pá, que nós depois muitas vezes tentamos explicar, porque eu acho que nós somos muito mais seres emocionais, que racionalizamos, do que seres racionais, que de vez em quando temos sentimentos e emoções, não é? O José Carlos que diz, é António Damasio. Pá, mas por isso é que nós, tu, até como médico, não é? Porque, imagina, para teres uma ideia, e como na área toda da psicologia, pá, o que é que acontece? Não é? Portanto, de ajudar efetivamente pessoas também a fazerem construções melhores de si próprias, tu primeiro tens de tocar, e isso é uma fórmula que eu tenho lá no meio. Fórmula, não vou dizer fórmula porque eu não gosto de fórmulas, mas é um processo, um caminho, que é um modelo. Uma estratégia que é, primeiro tens de falar de dor, não é? Tens de falar de uma dor, de uma necessidade. Depois dessa mesma dor tens de amplificá-la para cima ou para baixo. É, se resolveres essa dor, consegues ter isto. Se não resolveres, corres o risco de perder isso. E as mensagens normalmente são que têm mais apelo à perda, têm muito mais impacto na nossa decisão do que as mensagens de ganhar alguma coisa. A seguir, o que é que vem? É como tu, não é? Então é isto, não é? Que lhe dói. Ok, é isto que lhe dói, é aqui que lhe dói. Está sangrado, não é? E depois tu dizes assim, olha, mas há uma forma de, entretanto, resolvermos isto. Nesta fase, quando tu, entretanto, já estás a dar uma solução, já estás a dar um caminho, pode ser como psicólogo, como pode ser como comercial. Pá, já estás a dar um caminho, a pessoa, nesta fase, pode eventualmente ainda desconfiar. O que é que tens de meter? Falaste de ancoragem, eu posso fazer aqui o efeito IKEA de ancoragem e testemunho. Posso lhe dizer que, tendo em atenção a minha experiência, em função de tudo aquilo que tem passado com pessoas, com perfis ou porte da empresa, neste caso, muito próximo de si, aquilo que temos feito é isto, isto e isto, e temos obtido este tipo de resultados. E aí já estás a trabalhar o processo de influência do social proof, não é? Claro. Da parte toda se a grande maioria estão aí por esse caminho, é por aí que vamos. E a partir daqui é que pode haver um call to action, não é? Que pode haver alguma ação. Então, aquilo que nós podemos fazer a seguir é isto. E o que é que eu vejo muitas vezes nas vendas é que as pessoas, o que acontece? Vendas, imagina, o marketing atrai, as vendas comprometem. E vendas é compromisso, não é? O que acontece no compromisso? É as pessoas, ou as pessoas que estão numa transação e estão numa área comercial, porque nós vamos perdendo isso. Eu não vou tentar aqui que, nunca dar nada sem pedir alguém troca. Eu não vou entrar tudo por aí, que são coisas que nós perdemos, que temos em criança, que somos craques. Claro. Nós nascemos vendedores e negociadores. Depois perdemos isso em função do contexto, da aceitação. Tu sabes isso melhor que eu. Não vou entrar por aí. Sim. E realmente o mundo funciona assim e nós crescemos um bocadinho com isso de uma forma poderosa e depois vai-se perdendo por causa das questões de encaixe social e, claro. Sim, e estamos no meio, envolvidos no meio, porque nós aquilo que precisamos é de aceitação, é de amor, é de sermos reconhecidos, é de sermos integrados numa comunidade, numa tribo, seja lá o que for. E como, entretanto, temos esses medos, entre aspas, não é? Que também são construções, chegamos ao ponto de esquecermos isso de pedir sempre algo, não é? Quando estamos a fazer alguma coisa, é pedir sempre algo. Aliás, isso é o que faz das crianças, não é? Uma criança desde pequenina já está a vender a necessidade dela, por exemplo, pondo aqueles olhinhos de gatinho abandonado, que depois os pais tendem para comprar o brinquedo porque não têm pena, não é? É como um amigo também chama, eu chamo-lhe isso um processo de influência rasca, não é? Não, mas eu compreendo, eles são brilhantes a fazer isto. Depois nós, como adultos, é infantil, não é? É infantil, não é? Já nascemos com essas armas, não é? De conseguir ter o poder de influenciar o outro, até a partir do momento em que berramos para podermos ter acesso ao leite materno, não é? Já é um processo de influência, certo? Ou entretanto dizer, papá, tu tens isso dos teus filhos, eu tenho com os meus, não é? Papá, olha, se eu conseguir tirar aquela nota, vais-me dar não sei o quê, e já abordam isto numa ótica de... Está em negociação, claro. Claro, em total negociação, percebes? E negociação, 7-7. Negociação é olhar por interesses mais do que propriamente por posições. Mas onde é que eu queria chegar nesta parte da venda? E venda é um compromisso. E às vezes nós esquecemos de uma coisa, que é, nós em qualquer momento de venda com pessoas, pode ser por mensagem, por e-mail, presencial, o que for, como esta live que estamos a fazer, temos de fazer sempre
andar sempre de pequenos compromissos em pequenos compromissos até o compromisso final, que é fechar, ou é uma adjudicação, ou é uma compra. E nós às vezes esquecemos desse pequeno compromisso, que é nunca sair de qualquer interação com alguém com um pequeno compromisso. Qual é a vantagem de sair sempre com um pequeno compromisso? É que ficamos sempre com pelo menos uma razão ou um motivo para poder fazer um follow-up, sem estarmos a ser Sim, porque, introduzidos. aliás, este é um dos grandes erros das vendas ou de quem entra numa área comercial, é que faz uma abordagem, como não foi comprado, acha que eles não querem afinal, ou então eu sou incompetente, não consigo vender, porque esquecem-se que a arte comercial é uma espécie de namoro que tem que ir sendo feito É para que a pessoa sedução, vá Evandro, é conseguir sedução. conquistar. Pá, vendas é sedução, vendas é sedução. Pois, não é? Portanto, tem que haver ali uma relação que vai construindo confiança através da autenticidade, por forma que haja uma escuta ativa para perceber quais são as necessidades reais dos potenciais clientes e, através desta escuta ativa, se consiga depois adaptar o que se tem para responder a essas necessidades. E para isso tem que passar a barreira da coragem, não é? Para que haja uma primeira adesão ou uma primeira compra, tipo uma experiência, e se essa experiência for autêntica e verdadeira e consiga responder às necessidades, nem que sejam temporárias, isto faz com que depois acabe por facilitar uma nova negociação, não é? Por isso é que a primeira impressão é muito importante na área comercial, porque a primeira impressão tem muito peso. Isto vai de encontro aqui uma pergunta do Sérgio Batista, que está aqui connosco. Um abraço, Sérgio. Podemos dizer, o que ele pergunta é, podemos dizer que a afinidade também tem peso na relação com o cliente? Que a afinidade também tem peso. Tem, vê, e isso está explicado. Eu eu acho que tudo está a combater, até o meu ring, não sei o que é que se passou. Epá, e a luz, entretanto, houve aqui alguma coisa que também foi abaixo. Epá, não interessa. Mas como já estás às escuras para mim, portanto estás tranquilo. Não, mas agora ficou pior, não é? Ficou pior numa ótica da minha própria imagem. A afinidade tem a ver com uma coisa, que é um dos processos de influência, isso está explicado por Robert Cialdini, que é capaz de ser a pessoa com mais força nesta área, desde a persuasão à parte da influência. Uhum. Ele tem uma componente que se chama afinidade ou carisma, é um dos processos de influência. E neste processo da parte da afinidade e coerência, não é? Que é a capacidade que tu tens de ser muito próximo ao outro. Por isso é que tu podes fazer certo tipo de coisa. Nós temos uma coisa cá dentro, tu sabes disso, não é? Isso tem a ver com a afinidade também. Nós temos uma coisa que são neurônios de espelhos. Não é? E o nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de reconhecer padrões no outro. E quando se reconhece certo tipo de padrões ou de proximidade do outro, tem tendência a mais rapidamente fazer conexão com essa pessoa. Sim, sim. Certo? E a afinidade tem muito a ver com isso. Portanto, por isso é que eu tenho outra fórmula. Qual é a fórmula? Primeiro tem de conhecer-nos. Depois de conhecer-nos, tem de gostar de nós. Se gosta de nós, confia. Se confia, compra. E onde é que eu quero chegar com isto, com a parte de confiança? Falaste aí do efeito halo também. A primeira impressão conta. É óbvio que sim. Essa parte nós temos aqui também, não é? Da parte toda. Sim. E eu explico muito isso no livro, numa ótica de decisão e de ser decisor, de primal brain. Eu explico muito isso. Nós temos um conjunto de situações já dentro de nós, em termos de algoritmos, que nos permite muito rapidamente filtrar e dizer eu gosto desta pessoa ou eu não gosto desta pessoa. Não é? Esta pessoa está mais ligada a mim ou não está mais ligada a mim. Claro, depois tudo isso também pode ser trabalhado em função da capacidade que nós temos. E a própria confiança é que facilita depois o processo de compra, não é? Porque a venda, para ser feita, tem a ver com quem compra. E quem tem o poder de escolher comprar, essa escolha, porque ao fim e ao cabo o cliente é que acaba por ter o poder sempre na mão, esse poder que ele vai usar vai depender da qualidade e do grau de confiança que eu consigo transmitir para ele arriscar fazer essa compra primeiro, não é? E, portanto, essa conquista é esse processo desses níveis, ou são essas 4 categorias que tu organizaste, que me leva depois, nesse processo de sedução contínua ao longo do tempo, mantendo follow-ups e compromissos, que faz com que a pessoa, através desses compromissos, vá executando ou fazendo aquilo que diz que faz. Porque quando eu consigo superar o que foi proposto, portanto, quando há um assumir de comportamento que estava acordado... É a tua promessa, Evandro. Há uma coisa que nas vendas se chama promessa. E as pessoas baseiam-se a sua decisão sempre numa equação. Que é mais ou menos isto. A satisfação das pessoas. Depois há várias escalas de lealdade. Satisfação, fidelização, encantamento, não é? No Brasil. Sim. Sabes que eu já tive uma vez uma live no Brasil com 2.000 pessoas, para teres uma ideia. E se quiserem ver um dos artigos mais vistos meus na internet, um dos artigos mais vistos na internet, chama-se mesmo, tem lá pelo meio, proposta comercial, que é um artigo que saiu no Brasil,
Pá, se fores à internet, no Google, por isso é que eu sou conhecido também como o homem da proposta arrasadora. Tu vais ao Google, metes as duas keywords, proposta arrasadora, epá, e o primeiro link e o segundo link são meus. Há um artigo, pá, que saiu no Brasil não sei, há 7 anos. Vou buscar o só para poder ver isso. Mas sim, continua que eu estou a ouvir. Que é a proposta arrasadora e o primeiro e o segundo link são meus, não é? Pá, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, por vezes, e estavam com 2.000 brasileiros a ouvir-me numa conferência muito grande na área das vendas, que era da DNA em Vendas, que é uma empresa muito grande no Brasil. Eu já tive 4 anos a trabalhar no mercado brasileiro, não é? Lá atrás. Mas para teres uma ideia, aquilo chegou ao ponto que eu falei mesmo, opá, tipo, a net, estou a brincar, não é que eu sou brincalhão, a internet quase que veio abaixo, que eu disse que nós temos de fazer amor nas vendas, não é? Estás a imaginar? Quando eu digo fazer amor nas vendas, eu depois expliquei, não é? Que é o benefício emocional, social, e emocional e funcional. Pronto. Eu depois explico isso com os químicos, não é? Numa ótica de quando estamos apaixonados, serotonina, oxitocina, não é? E dopamina a dispararem ao mesmo tempo, que nos tornam quase inebriados. Daí nós muitas vezes estamos apaixonados pelos outros e nem vemos os defeitos dos outros. O grande problema, sabes, o que é que me dói mais? O que acontece muitas vezes nisso é que alguns comerciais, mas isso nem são comerciais, nem são vendedores, que as pessoas têm medo de ouvir não. Opa, e o não nas vendas é sempre circunstancial, não é pessoal. É tipo, se tu mudares o contexto, se tu mudares a envolvente, tu podes eventualmente transformar o não em sim. Por isso é que eu quando digo, Ivan, quando eu digo não às pessoas, eu digo, olha, eu agora já faço assim, que as pessoas aceitam mal o não. Eu digo, olha, eu não estou a dizer não a ti como pessoa. Eu estou a dizer não, é neste momento, em função das circunstâncias. Estás a tocar num ponto muito tenho, e é circunstancial. Se tu mudares o contexto, eu se calhar passo para sim. Tem a ver com o meu tempo, tem a ver com os meus projetos. Pá, porque as pessoas levam o não para o lado pessoal. Sabes o que é que as pessoas levam o não para o lado pessoal? Lembra-te de uma coisa numa ótica biológica, que eu trabalho com esta rapaziada toda da parte comportamental e de biologia e de evolucionismo. Porque eu gosto de perceber porque é que as pessoas decidem como decidem, e estudo muito, e já trabalhei muito com essas pessoas todas. Porque é que as pessoas tomam as decisões que tomam, porque é que decidem como decidam, porque é que muitas vezes aquilo que elas pensam, dizem e fazem não está em sintonia. Tu trabalhas isso. Pá, e perceber isso porquê? Porque há milhares de anos atrás, quando nós, entretanto, ainda estávamos em bandos pequenos e tínhamos necessidade de nos proteger ou de outros animais ou de metermos numa caverna, não é? O facto de nós não sermos aceitos, biologicamente está aqui gravado dentro de nós, e as cavernas e as savanas continuam a estar dentro de nós, nós já saímos delas há muito tempo, mas elas estão todas cá dentro de nós, ainda. Certo? O que acontece? Por isso, não, estão todas cá dentro. Por isso é que tens 20 ou mais, tu sabes melhor do que enviesamentos cognitivos que já nos moldam um conjunto de decisões. Epá, essa parte toda da biologia, o que acontece? É que quando nós ouvíamos um não, há milhares de anos atrás, ficávamos fora da tribo, ficávamos fora da fogueira, podíamos não ir para a caverna. E no nosso cérebro está gravado, quando ouvimos um não, podemos morrer. Certo? Claro, epá, no limite, está gravado. Eu estou a dramatizar um bocado isto, estás a cá. Sim. Podemos morrer. Epá, e as pessoas têm assim, por isso é que eu não gosto de ouvir um não. Epá, por isso é que vender, no limite, eu não tenho de vender nada. Estás a ver? Eu tenho de fazer com que outra pessoa compre. E conforme tu disseste bem aí atrás, que é, se eu me conhecer bem a mim próprio, e entramos nos teus temas, não é? Pá, se eu me conhecer muito bem a mim próprio, o meu perfil comunicacional, o meu perfil comportamental, pá, no limite, já vou entrar aqui em cenas, tu depois tens coisas para avaliação, já não vou entrar em enneagramas, perfil de personalidade, já não vou entrar nisso. Pá, quando nós nos conhecemos muito bem a nós próprios e quando nós temos uma capacidade muito rápida de saber quem é que está à nossa frente e quais são os botões da pessoa, se me permites a expressão, os botõezinhos que a pessoa tem e quais são os botões que eu tenho de acionar naquela pessoa para ela tomar decisões mais rápidas, sempre com uma obrigação, que é a ética, que é a integridade e a honestidade nisto. Porquê? Porque a influência e a manipulação são quase a mesma coisa, mas uma no mau sentido e outra no bom sentido. Mas repara, pôr aqui só um parênteses para voltar aqui atrás a propósito de uma das coisas que estavas a dizer há pouco, que é quando nós estamos a dizer não é? E a pessoa personaliza, isto tem a ver com questões, obviamente, de construção das crenças que vão influenciando e moldando a nossa personalidade. E isso depende também das culturas onde nós estamos inseridos. E quando nós temos uma cultura que acaba por personalizar as opiniões do outro, ou seja, se nós trabalhamos, porque isto é mesmo uma questão que vem desde a infância até a idade adulta, eu se cresço num ambiente em que aprendo que quando me criticam um trabalho estão a criticar-me a mim e é por isso que nós levamos essa postura para as escolas, para as universidades, para o trabalho. Então, eu estou numa empresa, faço um relatório e se tenho um chefe que me critica o relatório,
ele está a criticar o relatório. Mas o que nós fazemos? Geralmente as nossas características, por uma consciência que não é tão madura como se calhar deveria, então nós ficamos ofendidos ou zangados porque está a criticar o meu relatório. Mas o que acontece é que quando alguém está a criticar o meu relatório, está a fazer uma crítica temporária a um trabalho que eu tenho, que não está a pôr em causa o meu valor permanente, porque o meu valor permanente é meu. E se eu trabalho naquela empresa é porque eu tenho o meu potencial, porque aquele relatório não está no ponto que habitualmente se calhar eu entrego. E quando por isso me fazem uma crítica ao trabalho, eu estou a ser criticado no trabalho que eu fiz e não na pessoa que eu sou. Certo. Esta capacidade de nós separarmos o problema temporário do nosso valor permanente é essencial para construir valor e conseguirmos estar muito mais seguros a aceitar a crítica que nos faz evoluir do que estarmos a personalizar e a rejeitar, se calhar, uma boa crítica que se calhar vai aperfeiçoar as minhas capacidades de alguém que tenha interesse que é o melhor para, por exemplo, fazer melhores vendas, não é? Ou alguém que se calhar também quer que eu evolua como pessoa para que eu consiga ser mais maduro a lidar com as minhas emoções do que ter uma imaturidade quase que infantil de personalizar tudo, a achar que o mundo está todo contra mim. Porque nós não somos assim nós não somos o centro do mundo para achar que está tudo contra mim. E nós temos é ter a arte e o engenho de conseguir nos empoderar da mudança, porque quando nós temos muitos fatores à nossa volta que parece que estão todos contra nós, o fator comum a 50 coisas erradas que estão à minha volta sou eu. E, portanto, eu se calhar sou muito mais poderoso se eu puser a âncora do meu lado para saber o que é que eu ando a fazer de mal que me faz com que eu tenha quase que estas 50 coisas independentes em que eu estou a personalizar tudo, quando se calhar, quando eu estou a ter uma diferença em relação ao que eu gostava, portanto, se eu estou na expectativa de que o mundo me dê algo que eu não controlo, eu acabo por ficar com as minhas expectativas frustradas, que depois me leva a perder energia e a achar que o mundo não gosta de mim ou que não estou a conseguir ser eficaz. Nós somos os nossos piores inimigos, ponto. Sim. Nós somos os nossos maiores autossabotadores. E bem, eu estava a dizer-te aquilo, e tem sempre a ver com situações de expectativas e de mapas referenciais que eu tenho sobre mim mesmo e expectativas que eu tenho sobre a outra pessoa, sobre o processo de compra ou decisão dele. Portanto, a satisfação vai estar sempre ligada a quê? É uma equação. Sabes que eu sou engenhocas e gosto... Pá, o livro está cheio de equações para tentar... Sabes que eu sou o tipo que não liga o complicómetro, eu ligo o simplificador. Pá, e é uma equação tão simples, pá. É tão simples que é a satisfação é igual àquilo que tu entregas menos as expectativas criadas. Sim. Aquilo que eu entrego é o serviço, é o produto, é o que for, é funcional. Menos as expectativas, mas há expectativas implícitas e explícitas. E as expectativas estão muito relacionadas com a comunicação percebida pelo outro e com a comunicação que eu também emito. E comunicação não é o que eu digo, mas sim o que os outros entendem, não é? Ou compreendem sobre aquilo que eu digo. E quando eu não trabalho bem a parte do feedback, a parte da confirmação de diagnósticos, não é? No conjunto de coisas que é. E eu depois tento moldar tudo aquilo que eu, entretanto, quero dar ao outro, não em função, como tu disseste muito bem, das necessidades dele, mas sim em função do meu mapa referencial e o que eu acho que será melhor para ele, mesmo sem de fazer perguntas. Não é? Ainda podemos decompor, ainda podemos aí decompor ainda mais a questão das expectativas, porque as expectativas é um espectro que vai desde um lado que tu controlas até um lado que tu não controlas. Ou seja, eu controlo, por exemplo, o número de abraços que eu dou, porque a minha forma de estar contigo depende da minha maneira de ser. A maneira de tu seres comigo depende da tua maneira de ser. E, portanto, se eu escolho dar-te 10 abraços e tu escolhes-me dar 5, porque é a tua maneira de ser a dar 5 e a minha maneira de ser a dar 10, o que a maior parte das pessoas fazem é: fogo, Zé Carlos, eu dei-te 10 abraços, só me deste 5. Certo. Ou seja, tu estás quase que a frustrar-me e eu estou-te a culpar por essa frustração que eu tenho, porque eu criei uma expectativa de um território que eu não controlo. Se nós tivermos esta atitude no nosso trabalho ou nas vendas, ou seja, eu é que tenho que estar grato se vier acima de 0, porque eu quando chego já estou no 0. E, portanto, eu não perco aquilo que eu nunca tive. Se eu conseguir potenciar uma venda e tentar e não conseguir, porque é que eu hei de ficar com perda de energia ou frustrado ou desapontado, quando na prática eu consegui mais do que aquilo que eu já tinha? Sabes que eu já aprendi, Vandro, há muito tempo, que é... Pai, mas sabes que eu sou um simplificador, que é...
Eu, em vez de criar expectativas, crio possibilidades. Assim não entro em processo de frustração. Sim, é verdade. É Eu sou verdade. brincalhão, mas o que eu quero dizer é... Estão a ver, imagina, eu em vez de pedir, em vez de pedir opiniões às pessoas, eu Sim, peço conselhos. Pá, se eu sim, pedir opinião, a pessoa tem tendência para se colocar contra mim ou dirigida a mim. Mas se eu pedir, olha, eu gostava de ter o teu conselho acerca disto, em vez de pedir opinião. sim. A pessoa tem tendência, biologicamente, de se colocar até do nosso lado, porque me vai dar um conselho. Aquela pessoa está-me a pedir um conselho. E Porque às estás-lhe a dar vezes, poder, não é? Porque ao estás-lhe a dar poder, ela está claro, numa tu posição de basta que quer mudar, às aconselhar, vezes, não é? basta mudares a forma Uhum. como, entretanto, tu dizes, a forma como dizes, a tua parte não verbal também associada a estares em congruência Uhum. emocionalmente, não é? E numa ótica com aquilo que estás a dizer. Certo? Epá, eu acredito-me com... Imagina, o contexto para mim é soberano. O contexto para mim, embora isto já jogue um bocado com o estoicismo, ao contrário, mas para mim o contexto é soberano. O que é que eu quero dizer é, epá, muda o contexto, e se tu mudares o contexto, tanto internamente, numa ótica do teu mapa referencial, e aí podes fazer ressignificações até, não é? Já entramos em PNL e tal. Como se tu mudares o contexto à tua volta, não Uhum. é? Tu podes mudar tudo numa ótica de um processo de decisão. E às vezes é não teres a capacidade, ou termos a capacidade de colocar certo tipo de assuntos sobre diferentes perspectivas, que não Uhum. só a nossa. Epá, e muitas vezes conseguimos ir ao conjunto, porque vendas não é ter razão, negociação não é ter razão, é Sim. atingir um objetivo. Vendas não é posição, vendas é interesses. Epá, qual é o teu interesse genuíno nisto, tendo em atenção aquilo que vamos... Se for a posição, Uhum. eu vou-me afastar o mais possível disto e tu também te vais afastar. E em vez de termos aqui um win-win, vamos ter um win-lose. A Alguém importante relação, vai puxar. mas é tudo na vida, ou seja, tudo, Sim. tudo na vida, nas relações pessoais e nas relações profissionais. É o quanto nós somos úteis e acrescentamos valor ao mundo que faz com que o mundo queira nos ter mais perto. Se aquilo que Tal e eu qual. Tal e se eu qual. estou preocupado com aquilo que eu quero e não com aquilo que eu dou, Uhum. por isso é que a âncora naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso, naquilo que os outros me dão, naquilo que os outros não me compram, ou seja, tudo isto vai-me pôr muito mais predisposto, por exemplo, a ficar com ansiedade, e essa ansiedade vai-me colocar muito mais inseguro, e eu, com a insegurança e a ansiedade, vou transparecer mais incapacidade para E, conseguir fazer e a o meu transmitir trabalho. menos confiança também, não é? Mas bem, Exatamente. E, sabe portanto, eu qual é tenho a expressão que eu uso? Deixa-me ser um bocado bruto, pá. Eu sei que tu és uma pessoa mais, força. nesse sentido, mais polida do que eu, na forma como comunicas. É, Eu vou-te é. dizer isto, eu tenho coragem para dizer isto e digo publicamente que eu tenho, felizmente. Pá, já não estou tão preocupado com o que as outras pessoas pensam sobre mim, acredita? Numa ótica Eu da também não opinião, estou. da opinião que fazem. Opa, se as pessoas gostarem de mim, gostam. Se não gostarem de mim, está tudo bem na mesma. Vê, eu já, Uhum. em muitos assuntos sobre o meu grau de maturidade, sou sempre um eterno aprendiz, mas não tenho de provar muita coisa a muita gente. Estás a ver aí? Tanto a mercado nacional como em mercados internacionais. Eu não tenho essa coisa de... Opa, claro que sou competitivo. Claro que sou uma pessoa que tenta estudar sempre, que é, as pessoas ficam assim, tu não deves... A ver, o mundo não te deve nada. Tu é que deves muita coisa ao mundo. Tu, nós, Eu, não, nós eu acho todos é que que não, devemos muita coisa ao mundo. O mundo nunca te deve nada, meu. mas aqui nem Sai um sequer é bocado uma questão desse de prisma, é dever. porque, é porque eu não Mas tenho, é espera aí, porque eu não consigo. E o que é que mas estás a essa fazer parte, no sentido de mudar isso, não é? mas repara, essa parte de nós estarmos quase que a dizer que nós devemos alguma coisa ao mundo, o mundo não nos deve nada, mas se eu achar que devo ao mundo, eu acabo por não Claro. ter, se E calhar, uma o mundo atitude vai-me assertiva. retribuir. Sim, certo, mas é Claro. tal coisa. Isso vai de encontro até aqui a um comentário que nós temos Oh, da Daniela mas Moraes. isso tem a ver com reciprocidade, vê? O princípio da reciprocidade. Claro. Não é? Que é dar Mas para receber. O problema é que hoje em dia, com os clientes, com tudo, é dar para receber. Mas eu acredito genuinamente na reciprocidade. Qual é o problema de muitas pessoas não se acreditarem na reciprocidade? Vão dizer, não, porque eu já ajudei um conjunto significativo de pessoas, mas nunca retornaram nada. Porque as pessoas não sabem avaliar a reciprocidade, porque olham para a reciprocidade em função de fotografias e não de filmes. A Olha, reciprocidade tem uma mas situação muito repara, engraçada, que é... Deixa-me só isso terminar, vai de por encontro. favor, que é a Sim, parte da sim, sim, reciprocidade tem uma força. coisa muito relevante, que é... Obrigado, que é... Pá, muitas vezes a reciprocidade é muito mal interpretada. Porquê? Porque ela vem com um delay muito grande no tempo em função de quando nós demos e quando recebemos, e porque Uhum. muitas vezes vem por interposta pessoa, ou empresa, ou equipas, ter connosco e não com aquela que nós, entretanto, ajudamos. Desculpa Uhum. ter-te interrompido,
Eu agora vou estar Não, mais sim, caladinho. ok, mas a ideia vai de encontro um bocadinho a isto, que era, até ir de encontro aqui à nossa seguidora, a Daniela Moraes, uma colega de Lisboa, Aham. que diz que mudar a percepção sobre o contexto não tem que ser necessário mudar o contexto em si. Ou seja, porque tem a ver um bocadinho com isso, é a forma como nós olhamos para a realidade em si que faz com que eu esteja Certo. num lado quase que da carência Opa, ó, Ivan, ou num lado da a abundância, realidade, não é? ela disse uma coisa tão simples quanto isto, que é, e eu digo há muito tempo, a realidade é uma percepção, ponto. Claro. Pois. Por isso é que é importante nós vermos as coisas num lado em que, se eu estou a olhar de uma perspectiva mais da carência, em que as coisas estão más ou vão ficar piores ou é muito difícil, isto vai nos predispor para nós estarmos muito mais em andar com ansiedade do que com confiança. Porque se eu deposito as minhas expectativas e estar sempre à espera que o mundo me dê o que eu quero, aquilo que eu espero, isto põe-me Claro. sempre a jeito de ficar muito mais nervoso e ansioso. Se eu Certo. não esperar do mundo, eu acabo por ter lucro todos os dias, porque se eu não esperar nada, eu estou sempre a ganhar alguma coisa, não é? Não, mas queria, foi o que eu te disse, não queria expectativas, queria possibilidades Sim, e andas mais tranquilo. Não quer dizer que eu também não tenha ansiedade. E uma coisa, eu não, todos os sentimentos que nós temos, sabes isso melhor do que eu, e nas vendas tem muito a ver com gestão emocional também. As vendas tens de ter uma capacidade muito grande de gestão emocional, porque vais ouvir muitos nãos, vais ter muitas negas, vais ter muitas barreiras, vais ter muitas e posso dar aqui contrariedades. uma das técnicas que a propósito fazemos, a propósito das vendas, não é? Quando estamos a fazer, por exemplo, programas de desenvolvimento pessoal para a pessoa se conhecer melhor, uma das ferramentas é que as nossas características bem trabalhadas são virtudes, mas mal trabalhadas são defeitos. E Certo? nós não queremos mudar características das pessoas, nós queremos é pegar nessas características e conseguir aperfeiçoá-las, como faz um escultor com um calhau, não é? Um calhau. É polir a pedra bruta, não é? Polir a pedra bruta. Exatamente, não E é? a visão de polir a Exato. pedra bruta tem a ver com o estoicismo. Polir a pedra Sim. bruta tem a ver com o estoicismo. Com limares Agora um é conjunto de honesto. tarefas, tornar-se Uhum. uma pessoa melhor, tornar-se uma pessoa mais competente, Sim, tornar-se alguém que tens um conjunto de ferramentas para trabalhar em ti, não é? E essas mesmas ferramentas tornam-te uma pessoa mais atrativa e se tornares uma pessoa mais sim. atrativa, o mercado e as pessoas têm tendência, como empresa, como equipa, a discriminarem mais vezes a teu favor, não é? Porque nós somos Sim. muito. Nós atraímos aquilo que somos, certo? Sim. Acho eu. Ou Podemos, pode haver aqui aquilo que algumas. sou, Pode sou haver aquilo que aqui não sou. algumas. Mas nós atraímos muito aquilo que somos, não é? Percebes? E, pá, portanto, onde é que eu queria chegar quando estávamos a falar dessa parte toda pá, acima de tudo as pessoas têm primeiro de gostar de nós para gostarem de qualquer tipo de serviço Sim, ou de produto daquilo que nós fazemos. Não quer dizer, por isso é que eu uso sempre primeiro relação, depois transação, não é? Pá, não quer dizer que eu claro. possa fazer transações sem ter relação. Claro que posso e está tudo bem. O que eu quero dizer é que se construirmos, vê, quando abrimos um cliente, não estamos a abrir um cliente, estamos a construir uma nova relação. E Uhum. estamos a olhar para essa situação, numa situação não daquilo que está a acontecer naquele momento, mas sim daquilo que vai acontecer ao longo do tempo. Isso é a lifetime value do cliente, não é? Então, já estou a entrar Uhum. aqui com custo de aquisição de clientes, já estou a entrar aqui com métricas de vendas. Pá, métricas que, entretanto, podem ser utilizadas, não é? E o livro também tem uma coisa inovadora, que é, não tem só KPIs, não é? Uhum. Key Performance Indicators, tem também uma coisa nova que é CPIs, que é Customer Performance Indicators, que é Sim. que indicadores é que podemos ter, não de impacto dos nossos processos, da nossa empresa, mas sim indicadores que tenham um impacto no Uhum. negócio do nosso cliente, não é? É que a malta fala de customer centric, sempre, não é? Customer centric, o cliente no centro, Sim. mas depois tu estás mais preocupado com o impacto que isso tem no teu negócio, claro que é importante, não é? Se o teu negócio também não tiver impacto, não estiver bem, também não pode ajudar ninguém. Mas, Claro. e não propriamente no impacto que Olha, estás diz a ter num conjunto de métricas que estás a aplicar diz e a avaliar uma coisa. perante o teu cliente o impacto que tem no negócio dele também, não é? Sim, diz-me uma coisa. Então, neste momento, e parece que não, mas o tempo voa, se nós quiséssemos dizer às pessoas numa frase o que é que vão ganhar com o teu livro, ou seja, o que é que elas vão acrescentar à vida delas com o teu livro, e depois, onde é que elas podem encontrar o teu livro? Encontrar o livro, podem encontrá-lo em quase qualquer pá, FNAC, Bertrand, até na grande distribuição moderna, não é? Nos Auchans, no Continente. Aham, Tem tudo lá na UCA, online também. Portanto, em ok. qualquer sítio, basta meter na net, chegar e vender, que encontram 40 formas de chegar até ele, não é? Portanto, Pá, como é óbvio. tens aí a capa, podes mostrar a capa do livro para as pessoas verem? Não, tenho aqui, tenho. No, tu tiveste o cuidado, a amabilidade, e eu agradeço no post, não é? Sim. Aqui nas imagens que nós usamos, está aqui.
chegar e vender. Ok. E ver. E até o próprio livro, estás a ver que é vermelho, Sim. não é? Portanto, é cor laranja, aquela cor de paixão, de A cor da sangue, psicologia de também, cor de laranja. emoção, exatamente. Olha, sabes que a minha filha, olha, foi na terça-feira, eu vinha correr de um cliente, pá, na terça, vinha correr de um cliente de norte, e ela está no primeiro ano de psicologia na Sociedade do Porto. Ok. E eu fui, ainda consegui, ela foi a última a sair, ainda consegui, o cliente é o número 1 em flores de corte, esse meu cliente, pai, teve o cuidado de me dar uma flor cor de laranja super hiper tratada, que dura para sempre, não é? Uhum. Muito linda. Foi, entretanto, lhe dar em termos de cor de laranja. Pá, mas o que é que eu diria do meu livro? É que o meu livro é muito mais do que um livro. Não é, não é só um livro. Porquê? Já tem tecnologia lá dentro que faz com que a pessoa consiga até interagir comigo. Portanto, o livro deixou de ser uma coisa estática, passou a ser uma coisa muito para além do estático, que permite entrar em interação com o próprio leitor. E este nosso vídeo gravado, eu, se quiser amanhã, coloco-o dentro do livro, para teres uma ideia da tecnologia que está associada, e é quase o primeiro em Portugal a ter esta tecnologia. Portanto, o livro o que é? O livro vai fazer duas coisas. De quem não sabe nada de vendas, não é? Porque o livro não é só para quem tem uma alta maturidade em vendas. Para quem não sabe nada de vendas, eu acho que há duas coisas que as pessoas que quiserem ter sucesso têm de ter. Ponto. Porque senão vão ter de trabalhar para outras pessoas que sabem isto. Que é, número 1, saber comunicar. Número 2, saber vender. Pá, as pessoas que eu conheço de maior sucesso no mundo, pelo menos uma destas coisas são boas. Ou vendem bem, ou comunicam bem. Pá, se tiverem as duas, podem ser super pessoas, podem ser... Só que para comunicar bem e para vender bem, tem que se conhecer o suficiente para saber quem são, para o fazer bem feito na comunicação e depois nas vendas, não é? Para isso recomendo eu o modelo pelo que fazer. Tens o teu. Não, sabes o que é que tens a porrer? É que os nossos livros complementam-se. É tipo assim, Sim. olha, não, do género, antes de ler os livros do Zé Carlos, tens de ler o livro do Ivandro. Sim. E para mais, e somos ambos amantes, não é? E somos ambos amantes do estoicismo. Para mim, o estoicismo, eu cada vez estudo mais, pá, todos os autores estoicos, mesmo livros lá fora em inglês, que às vezes gosto de ler coisas também em inglês, devido a algumas traduções que eu não gosto tanto. Opa, mas eu adoro ver, e depois às vezes há livros, olha, por exemplo, é todo o Marco Aurélio, pá, ou Meditações, eu tenho de ler, pá, 2, 3, 4 vezes, porque aquilo obriga a uma introspeção tão grande sobre cada linha que ele escreve, não é? Nas suas meditações, que ele nunca imaginou que aquilo fosse dar um livro. Quem gosta muito de estoicismo vai gostar muito, porque a base que eu uso para apresentar a ciência e os estudos da psicologia que fala sobre desenvolvimento pessoal tem a moldura toda do estoicismo, não é? E depois apresento aqui coisas ligadas à história do Stallone, com quem estive, com o Arnold Schwarzenegger, e depois tem uma segunda parte para as pessoas poderem fazer exercícios usando a sua própria vida, não é? Para nessa questão do desenvolvimento pessoal conseguirem ter ferramentas que se usam e que são validadas geralmente com base em modelos biopsicossociais e de diato de stress, que são dos modelos mais eficazes para nós conseguirmos dar esse contributo, e que depois de se conhecerem melhor têm que ler e reler o teu livro para chegar e vender depois no seu trabalho, não é? Certo. Pá, a melhor coisa que tu podes fazer é, número 1, conhece-te muito bem a ti mesmo, que isso é poder também. Sim. E depois, outro superpoder é conhece ou avalia muito rapidamente quem está à tua frente para poderes exercer mais rapidamente, numa ótica com ética, com integridade e com honestidade, o processo de influência nessa pessoa, mudando a tal percepção sobre o contexto, como foi aquela colega que escreveu aí, não é? E quando nós temos a capacidade de mudar muito esta percepção sobre o contexto, tornamos-nos efetivamente, e quando temos esse poder, pessoas mais poderosas, mais efetivas e com maiores taxas de conversão e de capacidade até de ajudar genuinamente os outros a tomar melhores decisões. E se eu ajudar a fazer isso e ser efetivamente interessado, vou-me tornar interessante e vou também trazer riqueza para mim, porque as pessoas estão dispostas também a algum tipo de transação comigo pela ajuda que eu também lhes provoquei. Ponto. É só isto, mais nada. Portanto, se gostam destes temas, recomendo a compra destes 2 livros, que acho que tem aqui realmente uma complementariedade bem interessante. Portanto, ser para chegar e vender, mudamos pelo que fazemos e chegar e vender. Se gostam destas temáticas e gostam destes temas, eu partilho também e convido-te para vires no dia 15 de junho, no Teatro Sá da Bandeira, na Sala Estúdio. Eu vou fazer uma palestra pública, aberta ao público, cujos bilhetes estão à venda na Ticketline, que se chama Mudamos pelo que Fazemos.
e que vamos fazer algumas experiências de interações com a audiência e, portanto, já fizemos 2 edições que esgotaram e espero que agora no dia 15 de junho possamos ter mais uma edição esgotada e partilho convosco e convido-vos a estarem presentes. Basta procurarem Ivandro no Ticketline, vão encontrar geralmente o cantor Ivandro e o psicólogo Ivandro lá Sabes que é, Ivandro, tu tens uma vantagem, tens um nome diferente. Eu tenho um senão, tenho um nome muito comum com outro tipo que é autor e que só faz asneiras. Conclusão, se vais ao Google José Carlos Pereira, sim, vai fazer o ator e o médico, sim, é verdade. Mas sabes, às vezes, o nome, opá, eu costumo dizer isto, eu chamo-lhe o become significant, ou tipo, forget mattering, start mattering. Pá, quanto mais nós realmente passamos a ser interessantes, não é? Para atrativos e não sei o que, o mercado tem tendência para discriminar a nosso favor, ponto. Claro que isto pode ser mais rápido, há aceleradores, há o teu livro, há o meu livro para acelerar processos. Claro. Não há fórmulas mágicas, percebes? E eu, a mim dói-me um bocado, numa ótica hoje em dia de algum vitrinismo digital, de coisas rápidas, de atalhos, de... Claro que há processos para ser mais rápido, claro que há processos para escalar mais rápido, tudo isso existe. Sim. Mas não há fórmulas mágicas, pá, não há atalhos, não há coisas que são instantâneas, há muito trabalho. O processo é muito mais importante, não é? É um bocadinho isto. O processo é feito com sacrifício, como é lógico. O processo é mais importante que o destino. O processo é mais importante que o destino, muito mais. Porque quando nós descobrimos o processo, podem nos retirar desse mesmo processo, desse mesmo carril, se for numa ótica de comboio, e nós conseguimos voltar outra vez ao trilho. Em qualquer momento. Certo? E por isso é que é não muito numa ótica do freestyle. Claro, por isso é que é muito importante a falha e nós nunca desistirmos e quando se cai ao chão é levantar porque as falhas fazem parte integrante do sucesso para que se chegar àquilo que se quer ou chegarmos mais longe. Por isso, quanto mais falhamos, menos falhamos. O que eu já entrei faz parte comportamental de alguém que anda na área das vendas. Que é a resiliência. Ok, eu ando muito à frente da resiliência, eu ando no antifrágil. Não é? O que é o antifrágil? É aquele que, o resiliente, quando cai, levanta-se, ok, mas o antifrágil é aquele que depois de apanhar alguma pancada ainda retorna com mais força. Vem com a cicatriz, né? Vem com uma cicatriz que se forma. Vem com mais músculo. E o segredo é um bocado... Pronto. Nessa altura tens fibrose. Ganhaste fibrose nessa altura, que é aquela camada... Sabes o que é que eu chamo tu és professor doutor, não é? Sabes o que é que eu chamo aos vendedores? Os vendedores têm de ser PhDs, não é? Doctor in Philosophy, não é? Certo. O que é um vendedor? É para terminarmos em grande, e tu agora nunca mais me vais convidar. Que é, um vendedor tem de ser um PhD. O que é um PhD? Um vendedor tem de ser poor, angry and driven. Tem de ser pobre, no sentido ambicioso. Angry for more, and driven. E orientado. Ponto, mais nada. Isso termina com uma frase ótima que o Schwarzenegger partilhou no jantar, que ele diz: If you have to win, you need to fail. So, fail big. Fail big, certo. Tal e qual, certo. Bom, Zé Carlos, foi pelo convite de estar aqui contigo. Muito obrigado por ter estado presente neste programa 104. Quem não nos conhece ou quem não nos conhecia, ficou-nos a conhecer. Se não nos seguem, convido-vos a seguir-nos. Se gostaram da live, marquem alguém nos comentários, partilhem esta live e agradeço a todos os presentes do vosso tempo, desde que nos disponibilizaram para estarem aqui connosco a seguir esta conversa. Agradeço ainda aos nossos sponsors e aos nossos apoios mídia, nomeadamente a M-Saúde, a Academia de Psicoterapia Interpessoal, a StoicNet e o Jornal da Diáspora Portuguesa. Bom dia. Portanto, um abraço estoico e até à próxima. Um abraço, Ivandro. Muito obrigado.